Fala galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segmentos de listagem. Quando as empresas elas entram na bolsa, elas têm que se comprometer a um segmento de governança corporativa. E esse segmento ele indica quais são as condições que as pessoas têm para se tornar sócios da empresa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles. São 6 segmentos possíveis das empresas aderirem. Básico, nível 1, nível 2, novo mercado, Bovespa+, Bovespa+, nível 2. Hoje nós vamos falar um pouco das diferenças entre eles e também alguns comentários sobre a necessidade e a importância de dar preferência para segmentos que têm uma maior exigência com relação a demonstrações financeiras, a todo o segmento de governança corporativa. Então, vamos começar pela ordem de menos exigências para mais exigências. O primeiro é o básico. O básico ele pode ter ações tanto ordinárias quanto preferenciais. Se tu não sabe a diferença entre ações ordinárias e preferenciais, eu vou deixar um card aqui ou um link na descrição. Ele é sem mínimo de free float. O free float indica o percentual das ações que estão em negociação, então não tem esse mínimo. Tem 3 membros no conselho de administração, não há regras específicas com relação à alternância desses membros do conselho de administração. Tem tag along de 80% nas ONs, então se o majoritário vender, os acionistas que têm ações ordinárias podem vender conjuntamente por 80% do preço. E não tem comitê de auditoria nem auditoria interna obrigatoriamente. Então a empresa ela pode ou não pode aderir a um comitê de auditoria e auditoria interna. Isso indica que existe uma visibilidade por mais integrantes das demonstrações financeiras e do processo operacional. Então esse comitê está subordinado ao conselho de administração da empresa para verificar possíveis questões tanto contábeis quanto técnicas operacionais da empresa. Agora o nível 1, já existem algumas mudanças. Continua que pode ter ações ordinárias e preferenciais, mas tu já tem um free float de 25%. Esse free float indica que a ação ela tem mais liquidez no mercado e que não vão acontecer apenas poucas negociações que façam com que o preço tenha muita distorção no mercado. Agora nós já temos 3 membros no conselho de administração, 2 com mandato unificado de até 2 anos, isso significa que existe uma alternância entre os membros do conselho de administração. A vedação do acúmulo de cargos, então o presidente do conselho de administração não pode ocupar o mesmo cargo que o diretor responsável, então existe uma vedação com relação ao número de cargos. Tem que ter um calendário público de eventos corporativos, tag along de 80% nas ONs, que nem o segmento básico, e o comitê de auditoria e auditoria interna continua sendo facultativa. No nível 2, continua tendo ações tanto ordinárias quanto preferenciais, o free float é de 25%, só que agora são 5 membros no conselho de administração, 20 deles são independentes com mandato unificado de até 2 anos. Isso significa que existe uma alternância entre esses membros do conselho de administração. A vedação de acúmulos de cargos, o acúmulo de cargos ele é ainda mais, a vedação é ainda maior com relação ao nível 1. O calendário público de eventos corporativos continua, o tag along agora é tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais, e o comitê de auditoria e auditoria interna ainda continua facultativo. Dando sequência, temos o novo mercado. O novo mercado só tem ações ordinárias, 25% de free float. Os membros do conselho de administração são 5, 20% com mandato unificado de até 2 anos. Tem vedação de acúmulo de cargos, essa vedação é ainda maior do que a do nível 1 e a do nível 2. O calendário público continua e o comitê de auditoria e auditoria interna agora é obrigatório. Então existe esse cuidado e de certa forma isso reduz o risco do acionista de entender que essas demonstrações elas estão sendo verificadas, se a parte operacional da empresa está conforme a legislação vigente. Nós tivemos problemas, por exemplo, com o IRB, que é uma empresa listada na bolsa de resseguros. Então, o comitê de auditoria seria uma das formas de verificar se a operacionalização está correndo conforme a legislação. Nós temos ainda 2 segmentos que não são muito comuns, que é o Bovespa+, e o Bovespa+ nível 2.
Os dois eles são muito parecidos com o novo mercado. A diferença entre eles, o Bovespa+, a empresa ela consegue colocar suas ações no mercado de forma crescente. Então ela não precisa colocar os percentuais, por exemplo, 25%, que nem é no novo mercado, em negociação. Ela pode colocar percentuais ao longo dos anos. Ela tem que ter os 25% ao longo de 7 anos, mas o comprimento das atribuições é similar ao novo mercado. Já o Bovespa, e o Bovespa+ só pode ter ações ordinárias. O Bovespa+ nível 2, ele também funciona no mesmo regimento que o novo mercado. O que muda é que ele pode ter tanto ações ordinárias quanto preferenciais, ou seja, não tenha só ações ordinárias, que nem o novo mercado. E ele também tem essa questão de tu poder colocar em negociação percentuais crescentes da empresa. Então não tem que ter o free float de 25%. Tem que ter o free float de 25% apenas após 7 anos. E é muito importante que a gente entenda essas diferenças, porque quando a gente quer montar uma carteira, de certa forma a gente deve privilegiar ou analisar melhor os segmentos de listagem que tenham um grau de governança corporativa maior. Então, dentro das possibilidades, preferir o novo mercado, nível 2, nível 1 e posteriormente o básico. Justamente porque a gente quer que a empresa, que a gente tenha condições de analisar a empresa. Então a gente está falando de mais documentos contábeis, mais pessoas analisando, mais condições para se tornar acionista. E esses riscos, por exemplo, o risco de tag along, é um risco que a princípio não faz muita diferença, mas quando a gente fala de se tornar sócio por longos anos, então, e tem estratégias de investimento que adotam essa metodologia, como o buy and hold, é importante saber que quando tu não tem esse grau de governança corporativa, de certa forma, acaba se tornando um investimento de maior risco. Então é isso, vou deixar um link na descrição da referência de onde eu tirei. Não citei todos os tópicos, porque são vários tópicos de diferença sobre cada nível, então vai estar na descrição que tu possa ver de forma mais completa a diferença dos segmentos de listagem. Não esquece de deixar um like, de curtir e de comentar o vídeo. Forte abraço e bons estudos!